E aí, chãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e fortes e saudáveis, porque hoje a gente vai falar de um assunto que muito me interessa, que é sobre alimentação e saúde integral. Além da gente entender como que a gente pode fazer isso em casa. Então, roda a vinheta. E hoje eu tô aqui com essa mulher que é cuidadora alimentar, comunicadora social e ativista socioambiental. Seja bem-vinda ao nosso canal, Bruna. Conta pra gente quem é e quão especial que é a Bruna Oliveira. Que pergunta capciosa, mas não é fácil, né, de responder. Eu sou formada em nutrição, mas eu sempre brinco que eu sou nutricionista de formação e comunicadora de coração. Eu me formei numa universidade aqui no sul do país em 2015 e desde então eu trabalho com alimentação ligada à sustentabilidade, a políticas públicas, ao direito humano à alimentação adequada. Eu tenho um foco que foi algo que me impactou bastante no início da graduação, que foram as plantas alimentícias não convencionais, as PANC, e elas são um caminho de diversidade alimentar por onde eu trafego, assim, né, profissionalmente. Eu produzo conteúdo na internet, tanto no meu perfil pessoal, Bruna Crioula, quanto na empresa que eu tenho em parceria, em sociedade, com uma outra mulher negra incrível, que é a Bettina Leixo, que é a Crioula Curadoria Alimentar. A gente acredita nessa categoria da ecologia ligada à alimentação, que a gente consegue, por meio da alimentação, promover transformações ambientais e nos aproximarmos mais da natureza. Eu gosto muito de nomes, né? Nomes das empresas, nomes dos projetos, os nossos próprios nomes, como a gente escolhe chamar o que a gente está construindo. E aí eu queria te perguntar, por que crioula? Por que curadoria alimentar? Eu gosto muito de fazer analogias e as coisas que eu produzo individualmente ou coletivamente, elas têm um senso visceral, assim, de uma experiência vivida numa intensidade, né? Num senso de pertencimento não só mental, cognitivo, mas físico também e emocional. A crioula, ela é um fruto de terapia. Ela vem a partir de um incentivo muito propositivo da minha terapeuta na época, de que eu tinha capacidade de gerar um projeto autoral. Eu sempre participei de muitos projetos coletivos, comunitários, e sempre exerci um lugar de liderança, mas ao mesmo tempo eu era invisibilizada nesses espaços. Ao mesmo tempo que eu estava à frente, trabalhando todos os dias, feriado, madrugada, mas o reconhecimento desse trabalho ele vinha no coletivo, né? Então, o coletivo todo fez tudo, mas quem mais fez foi a mulher negra. Minha terapeuta estava sendo uma doula para que eu pudesse, então, parir esse projeto autoral que eu achava que eu não ia conseguir produzir. Então, foram 6 meses, assim, pensando num conceito, pensando no que eu queria trazer, enquanto não sabia ainda se era uma empresa, se era um projeto, mas num primeiro momento eu pensei numa marca, né? Numa marca que pudesse descrever o trabalho que eu vinha feito até aqui. E eu queria honrar, de alguma forma, a minha ancestralidade africana. Num primeiro momento eu comecei a buscar vários nomes em Yorubá, em outros idiomas africanos, mas eu não conseguia me vincular com nenhum daqueles nomes, até que eu me deparei com o termo crioulo, que é, então, a definição que deram para brasileiros, no caso, mas africanos, nascidos no continente americano, depois do processo, né, durante o processo de escravização. Então, os filhos
africanos que nasceram aqui nesse território eram chamados de crioulos, e isso foi uma primeira aproximação, assim, né, do que eu me considero, né? Eu sou uma africana em diáspora nas Américas. Eu fui uma bebê, uma criança nascida nesse território, juntando com o conceito de sementes crioulas, que são conhecidas como as sementes, no escopo da agroecologia, né? São reconhecidas como aquelas sementes que não passaram por nenhuma modificação genética, que não são transgênicas, que são passadas de geração em geração, que também elas são conhecidas como sementes da paixão. E a agroecologia também é uma bandeira que eu carrego. Então, juntar as crioulas e a crioula que uniu essas crioulas fez com que esse primeiro nome surgisse. E o processo de curadoria alimentar, ele veio porque eu queria ser designer quando eu era adolescente. Sempre fui muito ligada em moda, sempre fui muito ligada em artes, em cultura, sempre consumi muita cultura. Então, esse processo da curadoria era algo que para mim fazia sentido dentro das atividades que eu estava desenvolvendo na crioula. O processo de cura é um processo de maturação. O queijo, por exemplo, quando ele é um queijo curado, ele é um queijo que passou pelo processo de cura, que tirou toda a umidade, que se concentra o sabor, que se amadurece, né? Passa por um processo de amadurecimento. Então, a crioula, a curadoria alimentar, são essas mulheres negras que se colocam num processo de estabelecer vínculos com as pessoas que oportunizem a elas conhecer melhor a natureza a partir de algo tão essencial que é a alimentação. E aí temos aqui um nome forte, que já comunica um monte de coisa, por isso que eu gosto de nome, adorei saber a história, como todas as palavras desse nome têm aspectos que se relacionam com a sua história, mas também com a alimentação. E aí isso te levou para essa jornada de uma alimentação adequada, né? O direito à alimentação adequada. Quando eu li isso, direito à alimentação adequada, a gente sabe que as pessoas têm direito à alimentação como é um direito constitucional, mas não necessariamente a uma alimentação adequada. E aí você propõe o direito a essa alimentação que seja saudável, que seja adequada, que seja, enfim, alinhado com a sustentabilidade, com os conceitos naturais. Por que as pessoas, para além de desejar uma alimentação, precisa desejar o direito a uma alimentação adequada? Esse conceito do direito humano à alimentação adequada, ele vem desde a Carta das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E aí os motivos disso é pela questão da manutenção da vida, né? Num primeiro momento, numa dimensão bem biológica mesmo, as pessoas precisam se alimentar para se manterem vivas, né? Quando a gente vê tardiamente, né, esse direito sendo incluído na Constituição, a gente percebe que esse direito, mesmo se a gente não coloca, né, a adjetivação de adequado, ela já é um direito violado no Brasil há muito tempo. Quando a gente fala em direito humano à alimentação adequada, a gente está dizendo que, primeiro, não é via caridade que esse direito vai ser garantido. Por mais que a gente esteja hoje, por exemplo, num ambiente, num contexto de pandemia e várias pessoas estão em situação de fome e há várias campanhas de arrecadação de alimentos, isso é extremamente importante, mas isso são práticas que só enxugam o gelo, né? Elas não são sustentáveis, né? Não são sustentáveis porque não permitem as pessoas terem a dignidade e a autonomia de acessar, sim, né? De acessar o seu alimento. Nem escolha, né?
Você recebe aquilo que está ali, que alguém julgou que aquilo vai fazer bem para você. Eu não estou julgando nem desmerecendo, obviamente, essas ações no contexto que a gente está vivendo, mas eu estou dizendo que não é de caridade, não é de solidariedade que o direito humano à alimentação adequada ele se efetiva. A alimentação adequada, ela pressupõe que o alimento ele seja ambientalmente justo e socialmente sustentável. E vice-versa. Tem que ser justo com as pessoas que produzem esse alimento, tem que ser justo para os trabalhadores rurais que transportam esse alimento, tem que ser justo para as pessoas que consomem, tem que ser sustentável do ponto de vista do solo, da semente, de quantos quilômetros essa comida vai levar para chegar até um espaço e como ela vai ser comercializada. Hoje, no Brasil, com a maioria das pessoas vivendo em vilas, favelas, periferias, o que a gente vê é um não acesso, porque alimentos ultraprocessados, que são os mais baratos e os presentes em grandes partes dos centros de comercialização, dos supermercados, dos mercadinhos, esses alimentos eles não fornecem, não são veículos de uma nutrição saudável. E a gente vê que não está fazendo bem pelos índices, né, de saúde da população negra. Então, a gente está tendo o nosso direito humano à alimentação adequada violado, desde o agrotóxico que está no campo até o pacote de salgadinho que está no supermercado. E como que a gente cria outros caminhos, né? Eu acredito que tem alguns exemplos. Um é a Favela Orgânica, no Rio de Janeiro, com a Regina Celli. Inclusive, ela está com uma série de vídeos no YouTube super interessante, em que ela fala sobre como utilizar os alimentos de forma integral e incentiva as pessoas a fazer esse processo de integrar todas as partes dos alimentos na alimentação. E também em São Paulo tem um projeto que é o Organicamente Rango, que é organizado pelo Tiago Vinícius e a mãe dele e outras pessoas na agência Solano Trindade, que eles têm um restaurante e um mercado de alimentos orgânicos comercializados na periferia em que eles moram. Mulher, muitas coisas pra gente conversar, mas você tocou em 2 pontos aqui que eu acho que vale a pena a gente levar para mais gente. A primeira é a agricultura familiar, né? Como que a agricultura familiar contribui para essa alimentação adequada. E segundo, sobre o que vem se popularizando em algumas regiões, que é a horta caseira, né? Você fazer uma horta na sua casa, que pode contribuir também para você ter acesso a esses alimentos orgânicos, inclusive para você consumir esses alimentos de forma integral, já que você vê, né, todo esse ciclo acontecendo ali na tua própria casa. Fala pra gente sobre esses 2 conceitos. A agricultura familiar, ela é responsável por produzir boa parte dos alimentos, especialmente frutas, verduras e legumes, que são consumidos pelo brasileiro. Boa parte desses alimentos, na matriz da agricultura familiar, não é utilizado os agrotóxicos, né? A agricultura familiar, especialmente aquelas famílias ligadas ao MST e aos movimentos de reforma agrária, eles produzem alimentos orgânicos, produzem e comercializam, né, alimentos orgânicos. O MST é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. A agricultura familiar é o que está mais próximo dessa garantia, dessa soberania, né, que é a autonomia dos núcleos familiares de produzir e comercializar os alimentos que já fazem parte da cultura alimentar daquele território. O quadro é Não Me Enrola. Não me enrola. O quadro Não Me Enrola. Não me enrola porque eu quero comida de verdade. Eu quero direito humano, alimentação adequada, garantido. É isso.
Eu já ia te perguntar o que não te enrola, acho que você já até se adiantou, mas antes que você falou tanto das punk, né? Fala um pouco para quem não conhece o que é, se é possível plantar em casa, porque me parece um bom pontapé de começar sua horta, sua alimentação em casa e conhecer essa possibilidade de alimentação. Fala um pouco mais delas. A horta comunitária ou uma horta doméstica, ela é um instrumento muito diverso para aprendizagem, né? Para aprendizagem ambiental e para essa garantia mínima de autonomia, tanto a autonomia da informação quanto a autonomia do acesso ao alimento, né? E muitas vezes plantas alimentícias não convencionais, esse acrônimo, ele inclui muitas plantas que são pouco conhecidas ou consumidas por uma população ou uma nação. O picão branco, a serralha, o dente de leão, alimentos mais tradicionalmente conhecidos em algumas regiões. No Nordeste a gente tem o jambu, no Sudeste, Rio de Janeiro, bertalha, e aí mais para Minas a gente tem a Hora Pronobis, a taioba. Existe uma imensidão de plantas, alguns estudos apresentam que pelo menos 10% de toda a flora que a gente tem no mundo tem alguma funcionalidade alimentícia. Se eu posso dar uma dica para as pessoas, é que elas conversem com as pessoas mais velhas, para que elas mostrem, a partir da sua experiência, quais eram as frutas que eles coletavam na infância, consumiam, plantavam. Uma das coisas que eu não disse é que eu sou coletora urbana, eu coleto comida na rua, já faz 11 anos já que eu faço coleta e me alimento muito do que eu encontro de comida nos bairros, e tem muita coisa. No meu perfil tem um pouco das coisas que eu coleto. Eu sempre registro para mostrar para as pessoas que tem comida em todo lugar e que a gente precisa isso, né, de informação, de conhecimento, para que isso se transforme em autonomia, né? E essa é a nutrição que eu acredito super fora da caixa, né? Porque em nenhum momento falei de caloria por quilo de peso ou da importância de um Exatamente. Estamos aqui falando de nutrição. Sem falar de calorias e pesos e IMC, estamos falando aqui sobre o quê? Coletar comida na rua, fazer sua própria horta em casa. Então eu diria que o que a Bruna tem de especial, para além de sorriso, é muito conhecimento para passar pra gente. Muito conhecimento sobre como se alimentar, como você disse, algo tão básico, tão cotidiano, né? Tão fundamental para nossa existência, mas que a partir dos conhecimentos da crioula, a partir dos conhecimentos da Bruna, e como você falou tão lindamente, conversa com seus mais velhos, conversa com a sua ancestralidade recente, né? A ancestralidade não é só quem já foi, é quem tá aqui, tem coisas para te ensinar. Você também será ancestral, né? Conversa com a sua ancestralidade recente sobre alimentação para aprender. Então, ó, adiciona aí na sua lista de coisas especiais conhecimento, hein, Bruna? E pra gente terminar, você já respondeu, mas vai que você me surpreenda, que você já me surpreendeu tanto. O que não te enrola? Ou mais uma coisa que não te enrola? O agronegócio não me enrola. A indústria de alimentos não me enrola. Enfim, e as desculpas para não ter vacinação no braço e comida no prato também não me enrolam. Maravilhosa! Recado dado! Eu imagino, Bruna, quando as pessoas terminarem de ver esse vídeo, a primeira garfada será diferente. As pessoas já vão dar garfadas diferentes nos seus pratos, graças a você e tudo que a Crioula tá fazendo. Muito, muito, muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço o convite, tô emocionada mesmo de poder estar aqui contigo, conversando sobre um assunto que me é tão caro. Te admiro imensamente e espero sim que esse encontro gere muitas potências para as pessoas que estão assistindo. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza. Obrigada a você. A Bruna, além de trazer muito conhecimento pra gente, também nos deixou com esse enorme sorriso e não só com um pensamento aqui pra mim e pra você, pra que a gente conheça mais sobre a nossa alimentação
e tudo e aonde impacta. Então, eu espero que também não te enrole, que você pense sobre isso e compartilhe esse vídeo com muita gente. Um beijo e até a próxima!